Olá, gente querida. O vídeo de hoje é um vídeo de ensino como a palavra de Deus se posiciona contra o racismo. Todos vocês já devem ter tomado notícia de como o atleta brasileiro Vinícius Júnior sofreu e vem sofrendo contra o racismo, porque tem sido um destaque, um jogador extraordinário. E, obviamente, os adversários, quando querem de alguma forma pará-lo, acabam usando xingamentos e tal. E durante muito tempo ninguém fez absolutamente nada. E agora isso explodiu, né? Tá no mundo inteiro as pessoas protestando. E graças a Deus por isso, porque o racismo é algo abjeto. Mas eu estou aqui hoje para mostrar para vocês algumas razões porque um cristão tem que se posicionar contra o racismo. Porque muita gente fala, eu não tenho nada a ver com isso, porque isso é uma agenda ideológica, isso é uma agenda da esquerda. Não, queridos, essa é uma agenda cristã também. Nós temos que nos posicionar, porque biblicamente existem muitas razões pelas quais nós devemos levantar para combater o racismo. Em primeiro lugar, eu quero dar algumas razões bíblicas e ponderar com vocês, mas antes de mais nada, eu quero pedir que você comente, compartilhe. Vamos mandar esse vídeo para muitos lugares, porque os crentes têm que se posicionar, gente. Às vezes os crentes deixam de se posicionar para defender bandeiras que são bandeiras do cristianismo, porque acham que isso simplesmente é uma bandeira, né, de ideologia da esquerda e coisa e tal. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Jesus nos ensina a nos amar uns aos outros, porque assim nós seremos reconhecidos como seus discípulos. João 13, 34, 35 diz assim: Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Eu estou usando uma linguagem de hoje, tá bom? Então, como é que você pode amar alguém e ofender essa pessoa por causa da sua cor de raça, ou por sua classe social, ou qualquer outra razão? Diante de Deus, a segunda razão é que diante de Deus nós somos todos iguais. Deus não tem favoritismo para cor de pele, para nacionalidade ou nada disso. Lá em Atos 10, versículos 34 e 35, o texto diz assim: Não há mais judeu nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Gente, no corpo de Cristo não tem essa do cara ser melhor que o outro por causa do país que nasceu ou pela cor da pele. Perante Deus, nós somos todos iguais. Nós somos amados, reconhecidos e valorizados por Deus, independentemente da nossa etnia ou gênero. Tá bom? Bom, em terceiro lugar, eu quero dizer que jamais nós podemos pretender ser melhor do que qualquer outra pessoa. Ou seja, alguém ofender uma pessoa só porque tem a pele negra, a pele preta, e achar que é melhor que essas pessoas, gente, por qualquer que seja a razão, porque aí desculpa, não, isso é do jogo, é porque estão competindo. Não, no fundo é racismo mesmo, gente. Então, agora, perante a Bíblia, isso é inadmissível, não é isso? Filipenses 2,3 diz assim: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Ou seja, você não pode considerar alguém inferior a você, porque tem uma pele escura. Não, você tem que considerar a todos superior. Então não tem essa, gente, de você ser crente, mas lá no fundinho achar que uma pessoa, porque é negra, ela é inferior. Não é, não existe nenhuma justificativa bíblica para isso. Então, a Bíblia também diz que fazer distinção entre pessoas é completamente errado. Tiago 2, 8 e 9 diz assim: sem dúvida vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme diz as Escrituras. Ame seu próximo como a si mesmo. Mas se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Tiago 2, 8 e 9.
Então tem gente que favorece o outro porque tem mais dinheiro, tem gente que favorece ao outro porque tem uma classe social melhor, ou porque tem mais seguidores, ou porque é branco. Né? Você sabe que existe no mundo esse ódio muitas vezes, não só contra os pretos, mas também contra os judeus, não é? O antissemitismo. Gente, em nome de uma pessoa acreditar que tem uma supremacia, se faz tanta coisa horrorosa nessa vida, não dá para acreditar que no século XXI ainda tem gente pensando assim. Nós temos que combater isso, gente. Temos que combater e graças a Deus, porque o caso do Vini está se tornando algo tão maior que a própria imprensa espanhola está aí preocupadíssima, a La Liga também, mas isso tem que ser uma oportunidade para nós discutirmos a questão do racismo aos olhos da igreja. A igreja tem que se posicionar também. Eu não vejo muitos crentes aí firmes na Bíblia se posicionando contra esse tema. A Bíblia diz que viver em amor prova que conhecemos a Deus. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4:7. Quem ama não vai, sabe, odiar, xingar, ofender ou até mesmo olhar para uma pessoa de outra etnia como se fosse inferior. Afinal de contas, foi Deus que criou todas as raças, todas as etnias. Foi Deus, mas todos nós somos seres humanos. Todos nós somos iguais perante Deus. Não importa, entendeu? O lugar onde nasce, a cor da pele e qualquer outra coisa assim. E o amor tem que ser prioridade na nossa vida. Mas o amor não é só amor de fala, é um amor de atitude. Né? Se é um filho seu que passa por uma situação dessa, isso dói em você. Mas se a gente ama as pessoas, ama ao nosso próximo, nós não podemos suportar uma coisa dessa como se não fosse conosco, tá? Então, 1 Pedro 4:8 diz assim: acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Sabe, gente, eu imagino que uma pessoa que passa por muitas humilhações como essa, eu imagino a revolta que deve estar dentro do coração. Agora, o Vinícius é uma pessoa famosa, ele é rico, tem dinheiro, então, graças a Deus que ele tem holofote, tem a mídia para poder protestar. Mas e os milhões de irmãos nossos que no dia a dia sofrem preconceito por causa da cor da sua pele? Então, meus queridos, vamos orar a Deus e vamos nos posicionar. Eu quero pedir a você que está aqui, que concorda comigo, que você comente, que você curta, que você compartilhe. Por quê? Porque a gente precisa se posicionar. Quando a igreja deixa de se posicionar em causas de justiça como essa, sabe o que acontece? A igreja perde o lugar de fala. A igreja deixa de se posicionar e entrega essa bandeira para o inimigo. Para aqueles que não creem em Deus, que não seguem a palavra, mas que estão defendendo causas justas. A Bíblia diz: bem-aventurado todos aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Sede de justiça é também se levantar contra o racismo. É se levantar com uma palavra dizendo: o racismo não vem de Deus, ele é repudiável aos olhos de Deus e um cristão não pode ser racista em hipótese alguma. Então, olhe cada um para dentro de si e pergunte qual é o papel que Deus espera da igreja nesta questão particular do racismo. Vamos orar a Deus, vamos amar os nossos semelhantes, os nossos diferentes e vamos, sobretudo, nos posicionar, porque Deus espera que a igreja se posicione numa situação como essa. Olá, gente querida, eu quero começar dizendo que eu amo muito vocês e eu entendo que Deus me presenteou com tanta gente que tem me acompanhado e me seguido. Então, eu gostaria de hoje te fazer um convite muito especial. Nós vamos ter uma semana toda, de segunda a domingo, de jejum e oração. Em cada dia, nós vamos orar por um tema diferente e certamente você vai ser contemplado. Agora, como que vai ser o jejum?
O jejum, você pode tirar uma refeição do dia, talvez o café da manhã, talvez o almoço, talvez a janta, ou você pode tirar alguma coisa que é importante para você. Por exemplo, algumas pessoas tiram doce, outras pessoas tiram café, outros tiram refrigerante, mas o mais importante não é só tirar um alimento, é você consagrar aquele momento para jejum e oração. E juntos nós vamos estar orando durante essa semana. E a palavra de Deus diz que muito pode na sua eficácia a oração do justo. Então, eu quero te convidar a participar desta semana que começa segunda-feira e vai até domingo. Agora, se você, por alguma razão, não receber o vídeo na segunda-feira, se quiser começar na terça ou na quarta, pode começar, mas o meu desafio é que você complete o ciclo inteiro, a semana toda. Se começar na terça, vai até na segunda, na quarta, vai até a terça. Se começar junto comigo na segunda, vai até no domingo. Eu quero que milhares de pessoas estejam orando juntos, para que a gente possa abalar, os poderes das trevas e que Deus possa abrir as janelas dos céus e nos abençoar a todos. Deus abençoe e espero por você. Vai ser uma semana de grandes bênçãos. Beijo no seu coração.